Olá, telespectadores do YouTube, sejam muito bem-vindos para um podcast novo aqui, com um tema hoje sobre ideologia de gênero e doutrinação nas escolas. Um tema que para nós conservadores é bem... Eles não respeitam a gente e querem o respeito deles. E é uma coisa que meus pais sempre me diziam, respeito é tudo. Então, começando com a nossa palavra aqui, ela, que é estudante de ciência política e ciências econômicas, Simone Faro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar com outro poema hoje, com um poema para vocês, que é No Caminho, com Mayakovsky. Na verdade é o trecho do poema. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta, e já não podemos dizer nada. Esse texto é só para começar, para vocês poderem começar a entender um pouquinho do que a gente vai falar hoje, que é sobre ideologia de gênero e doutrinação nas escolas. E agora vou lhes apresentar ele, que é doutor em duas áreas. Ele é doutor em fisioterapia e em direito. Everton Faro. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Vamos debater aqui esse tema muito importante, polêmico, né? Que é a ideologia de gênero e doutrinação nas escolas. É um tema bastante complexo que precisa enfaticamente ser abordado pela gente, porque precisamos esclarecer muitos pontos a respeito desse tema para vocês. Então agora, para começar, eu vou falar uma coisa que vocês não estão acostumados a ouvir, que é uma coisa boa que o Lula fez. Então eu vou falar uma coisa boa que ele fez em 2010. Nem a ouvir e nem a ver. Nem a ouvir e nem a ver isso. Em 2010, Lula assina um decreto que estabelece o dia 17 de maio como Dia Nacional de Combate à Homofobia. Ótimo, pronto, acabou, só isso basta. Agora vocês inventaram esse monte de letra de gêneros, LGBTQI, hashtag, vírgula, reticências e um monte de coisa que a gente tem que entender, a gente não precisa entender. A gente só precisa respeitar. Respeito é tudo na vida. A partir do momento que existe o respeito, a gente não precisa saber o que você quer da sua vida. Sua opção sexual é sua. Eu não tenho nada a ver com a sua opção sexual, só tenho que te respeitar. Acabou. A partir do momento que existe respeito, não precisa de nada disso. Eu penso assim que, na verdade, o que eles conseguiram com tudo isso aí, com todo esse monte de letra, esse alfabeto inteiro, foi acabar com uma luta legítima que os homossexuais vêm tendo já de lá de trás, e que eles conseguiram o seu espaço, conseguiram conquistar o respeito que eles tanto queriam, e com esse mundaréu de letras só conseguiu se acabar com todo aquele respeito que eles conseguiram, né? Porque hoje em dia as pessoas estão querendo impor coisas pra gente que não faz sentido. Não tem sentido nenhum. E assim, eles lutam pelos ideais deles, pelos pensamentos deles, né? E é o que a gente fala, respeito a todos. Mas o que eles mais pregam diante de tudo isso que eles expõem pra gente é o desrespeito da forma que é mostrado, para quem é levado, de uma forma que acaba atrapalhando mais a cabeça, principalmente dos mais jovens, dos mais novos, e daqueles que eles tentam colocar também a goela abaixo, principalmente as crianças, né? Que não tem nenhuma formação crítica e já chega com essa informação que é obrigado por eles a aceitar. É preocupante. Mas eu vou te falar que tudo isso daí, na verdade, começou lá de trás já, né? Tudo por culpa de quem, na verdade? De quem? Culpa de feminismo, que já é um tentáculo do marxismo, né? Que eles caminharam juntinhos e foram progredindo juntos. Regredindo, na verdade, juntos, né? E lá atrás, na verdade, as feministas, porque assim, eu não acredito em absolutamente nada do que as feministas falam. Eu acredito no que elas escrevem. Porque tudo que elas fazem hoje, tudo aquilo que elas fazem, já estava escrito lá atrás.
E lá atrás elas já escreveram sobre a ideologia de gênero, que seria necessário acabar com o gênero para poder se acabar com a família, para poder se ter uma revolução sexual, para acabar com essa coisa de homem e mulher, e que o homem tem poder sobre a mulher e tal, e toda aquela coisa, aquela história de antigamente, que se usa ainda hoje em dia. E elas usaram tudo isso daí para poder acabar com a família já. E isso elas escreveram nos livros dela. O intuito inicial era acabar com a família. Aí tem uma palavra que eu achei muito interessante. Heterocisnormatividade, que é a imposição compulsória da heterossexualidade, da cisgeneridade. Eles acham, Deus fez assim, Papai do Céu fez a gente assim. Nasceu homem e nasceu mulher. Tem lá o XX, XY, tá tudo dividido bonitinho. Aí o fato de um homem ser homem e uma mulher ser mulher, para eles isso é imposição. Isso não é imposição. Aí eles alegam que na própria natureza existe homossexualidade. Lógico que tem, alguns animais, existe isso, mas isso é a minoria deles, senão eles não progrediam, ia estar tudo em extinção, você não ia mais ver animal. A nossa raça vai se extinguir, então, porque esse povo não sabe o que querem da vida, vai depender só de nós, conservadores, progredir e eles destruírem quando a gente cria. Aí eles querem inventar essa tal da ideologia da linguagem neutra, né? Nossa. A linguagem neutra, o que seria a linguagem neutra? Aí você pega, nesses discursos que eles vão fazer, né? Que a esquerda está fazendo hoje em dia, que eles falam boa tarde a todas, a todos e a todas, a todos, todas e a todes. Eles são totalmente incoerentes nessa fala deles, né? Porque você pode ver que o discurso deles não se sustenta. Porque se eles chegam e falam assim, boa tarde a todas, todos e todes. Espero que estejam todas, todes e todos concentrados, concentradas e concentrades para a surpresa que teremos, para que vocês não fiquem surpresos, surpresos e surpreses. Vê se eles não são incoerentes, porque não, eles falam boa tarde a todas, todes e todos. Ali acaba o discurso deles. Eles são totalmente incoerentes na fala deles. Você imagina um discurso que fosse desse jeito, até o final, do começo até o final. E outra, que na verdade, a linguagem de gênero que eles querem fazer, se você pega um gênero feminino, tipo, por exemplo, menina, se você fala assim, todos os meninos vão à aula, você já sabe que naquele bolo pode ter homem, pode ter mulher, menino, menina, pode ter tudo ali, naquele bolo. Agora, se você for falar assim, todas as meninas, você já sabe que ali só tem mulher, ou seja, o privilegiado é o sexo feminino, na verdade, né? Que eles falam que é uma linguagem neutra. Não, que eles falam que é machista, que seria uma linguagem machista. Mas se você for ver, só quem vai ter um gênero próprio vai ser a mulher. Aí se você for falar assim, todos os meninos, você vai pegar todos esses 31, sei lá, 70, 100 gêneros que existem hoje em dia, diferente, que a gente nem sabe, cada dia vai aparecendo mais, e vai colocar todos eles no mesmo pacote. Ou seja, isso na verdade não seria incluir, né? Seria excluir, porque você vai pegar 31 gêneros e vai colocar todos esses gêneros no mesmo pacote. Eles são todos iguais, entendeu? Então a mulher vai ter o dela, o homem vai ter o dele, e os 31 diferentes vão colocar tudo no mesmo pacotinho ali, ó. Eles não sabem, na verdade, nem o que eles querem, o que eles estão fazendo. Essa que é a verdade. E é onde gera conflito dentro desse próprio movimento, que lá dentro existem transfóbicos, homofóbicos, queenfóbicos, dá só uma licença, Diogo, rapidinho, que eu anotei alguns aqui e eu queria falar, né, gente? Eu só não sei o que quer dizer. Não, peraí, rapidinho, só pra eu terminar isso aqui antes, que eu tô falando da parte da fobia, né? Que existe aqui, ó, pra nós conservadores, se eu ver alguém destratando um homossexual, eu vou falar que é um caso de homofobia. E eu vou lutar por aquela pessoa porque eu não vou aceitar alguém ser desrespeitado na minha frente. Isso faz parte do ser humano. Você vê uma pessoa sendo maltratada, independente pelo que seja, e você ir lá e lutar por essa pessoa e defender ela. No nosso caso aqui de conservadores, isso é homofobia. Dentro deles lá existe transfobia, bifobia, panfobia, um monte de fobia que eles entendem lá. Eu não sou obrigado a entender o que cada um quer. Eu qualifico tudo como homofobia. Pode falar, Simone. Não, porque eu anotei aqui alguns tipos diferentes, né? Porque eu não sei, na verdade, o que significa. Eu acho que nem eles sabem o que significa também, mas eu achei super curioso. Achei até engraçado, na verdade. Engraçado é. Porque você vai ver. O que é? Agênero, androgeno, gênero de fronteira. É andrógeno?
Gênero... Gênero, nossa, é muito androgeno mesmo. É andrógeno mesmo. É muito gênero. Gênero fluido, gênero neutro, gender queen, gênero em dúvida, gênero variante, gênero não conformista, butch, bigênero, não binário, mal to family, to male, nenhum, homem, mulher, entre outros. Agora, será que eles mesmos sabem aonde que cada um se enquadra? Cada um deve se encaixar pelo menos nos 3 aí, né? Isso já é o cúmulo do absurdo, né? Já passa da real situação do... Assim, eles tentam se achar, na verdade, eu acho que eles são os mais perdidos da história. Porque como é que você consegue, diante de tudo isso, dentro de uma sociedade, né, impor até para o público deles... fazer o que alguém seja, que alguém siga, que alguém se sinta algo que eles acreditam. Por quê? No que eles acreditam, afinal das contas? Em 72 tipos de gênero, é isso? 80, não sei também quantos existem, né? Você é o que você sente ser. Você é o que você quiser ser, você né? quiser ser. Que eles falam, né? Everton, desculpa, você estudou 5 anos de fisioterapia. A partir de hoje, eu sou fisioterapeuta. Eu me sinto fisioterapeuta. Eu já sei fazer massagem, sou fisioterapeuta. Se for pensar por esse lado, hoje em dia, é assim, a polêmica é grande. Você é o que você quiser ser. Tá aí o caos que acontece na vida do cotidiano das pessoas, decorrente dessas problemáticas que vão aparecendo e vão tentando inserir dentro da sociedade. Há um tempo atrás, um rapaz foi pego num desses banheiros, né, coletivos, né, filmando, fazendo filmagens, né, de, não sei, uma menina, 2 meninas. O banheiro misto, né? Banheiro misto. Banheiro de assim, vocês mesmos se colocam em vulnerabilidade, porque ao mesmo tempo que vocês criam, lutam por situações para dar segurança, por exemplo, a mulher, né? A mulher ou qualquer outro tipo de classe, né? Tem aquela questão, vamos brigar por vagões no trem, né? Só de mulheres, porque existe isso, abuso, né? Tá certo, é válido, positivo. Só que em contrapartida tem um grupo que corre contra isso. Que inclui todo mundo dentro de um lugar onde você precisa ter privacidade, na verdade. Né? E depois querem evitar esse tipo de situação de confusão. Há um choque de conflito de ideias que não tá batendo, não tá casando. Que juntou muita gente no mesmo grupo, né? Exatamente. Então, como já falava o George Orwell lá atrás, você precisa... E só para falar para vocês, que a gente sempre cita o George Orwell aqui, ele era da esquerda e ele fala da esquerda, tá? A gente lê livro dele e ele sempre fala da esquerda, tá? Você tem que substitui as palavras para depois ressignificá-las, né? Por exemplo, sexo pela palavra gênero, né? Ela passa a ser ressignificada depois. Você coloca as duas como se fossem sinônimos e daqui a pouco você vai e ressignifica ela. O sexo já, na verdade, já é uma coisa e o gênero quer dizer que você é aquilo que você quer ser. Aí o sexo, na verdade, eles colocam como se fosse uma imposição da sociedade, né? E o gênero é aquilo que você quer ser, aquilo que você vai se tornar. Porque eles colocam como se, na verdade, para eles, você não nasce nada. Você, como disse mesmo a Simone de Beauvoir, que é uma feminista conhecidíssima, né? Que as feministas idolatram, ela já falou, ela já tinha dito que você não nasce mulher, você se torna mulher. Para eles, você nasce sem nenhum tipo de sexo. E o intuito, na verdade, deles também é que eles querem uma revolução sexual, né? E por isso que eles querem sexualizar as crianças também, porque eles acham que esse negócio de você colocar que tem uma certa idade para ter sexualização, que isso daí não existe, que a criança ela tem o direito de aflorar a sexualidade dela e enfim... E se você gostou do tema, não se esqueça de se inscrever no canal, já dá um like aqui, se for pra dar no final do vídeo você esquece, já dá um like agora. Se você não gostar, você tira no final, aí é bom que você esquece e fica bom pra nós. Comenta bastante aqui, enche de comentário e compartilha esse vídeo com quem você acha que tem que compartilhar. Simone, Diogo, esse assunto é polêmico, né, e referente à disforia de gênero, né, que como também é classificado, onde homem
O homem nasce homem, mas não se sente homem, segundo, né, essa situação. Ele pode ser mulher ou vice-versa. É uma situação que é complicada. Se ele quer ser chamado assim, de mulher, bem, se o João quer ser chamado de Maria, tudo bem, respeito para todos, tem que ter, é direito dele. Beleza, só não pode querer empurrar a goela abaixo, né? Forçar nossas crianças a serem. Exatamente. Introduzindo isso nas escolas. Isso, porque isso acaba sendo um grande problema, principalmente para as crianças. Porque se você for parar e fazer uma análise, beleza, é uma alternativa para o adulto? Querer escolher, querer ser, né? Ele tem senso crítico, ele se autoavalia e ele toca a vida dele como ele quiser. E a criança? Não, a criança não é assim. A criança apenas ela reproduz o que ela vê, né, no seu dia a dia, dentro da família, dentro do ambiente onde ela se encontra. Agora, querer empurrar isso goela abaixo, dizendo que depois ela escolhe, depois ela vê, depois ela decide, isso daí está completamente fora de contexto. Tem uma foto, eu vou ver se eu acho, vou colocar aqui na edição, uma professora numa manifestação com cartaz: eu vou ensinar linguagem neutra ou ideologia de gênero, alguma coisa assim. Vou ensinar para seu filho. Está aparecendo a imagem aqui. Vou ensinar para seu filho, sua filha. Meu, como pode isso? A escola é para você ensinar o básico das matérias. A educação vem dentro de casa. Se eu tenho um costume dentro da minha família, meus filhos vão crescer com esse costume. Se você quer deixar seus filhos crescerem desse jeito, você vai criar seus filhos desse jeito. Se eu chegar para você, que é desses movimentos, e falar: não, seu filho vai ter que ser cristão, seu filho vai ter que ser hétero, ou vai ter que ser... Se eu impor alguma coisa, você vai vir batendo em mim forte. E por que eu não posso bater em você? Se eu bato em você com a sua ideologia, eu sou homofóbico? Você não me respeita, você não respeita a minha ideologia, quer ser hétero, cristão, e você quer que eu respeite a sua? E é assim, Diogo, também. O que acontece é o que você acabou de relatar. O que a gente aprende dentro da nossa família é o que a gente passa para frente. Então, o que a gente construiu, o que a gente consolidou, o que a gente acredita, é o que a gente vai passar, é o que a gente vai construir, é o que a gente vai perpetuar. O que eles querem fazer? Destruir tudo isso e colocar o que eles têm em mente para todo mundo. Isso é o que não pode existir. Por quê? O que tem que prevalecer é a ideologia da família. Não ideologia partidária, o que os outros pensam, o que os outros querem para minha família. Tanto é que... Por trás de tudo isso sempre tem um interesse político, né? Isso, e sempre tem um interesse político. E há minorias para ter o poder sobre o povo. Exatamente. E tem... Eu estava até lendo aqui que o Brasil, ele faz parte de um... Não sei se vocês já chegaram a ler sobre. Ele faz parte de um pacto... ele é signatário de um pacto aí com Pactos da São José da Costa Rica, né? Onde lá tem a cláusula que fala da ideologia da família, do direito legítimo da família. Acima da Constituição. Acima da Constituição. É uma questão supraconstitucional, né? É um acordo internacional, onde prevalece o direito da família. Aí vem uma bosta de um professor de esquerda querer enfiar isso na goela das nossas crianças. Exatamente, porque assim, a família vai educar, a família vai ensinar. Isso é o correto, isso é o que diz, né, o pacto. Um exemplo mais claro para ficar assim, para todo mundo ter uma noção do que acontece. Se eu tenho um filho que ele é católico, com 5 anos, ele vai querer seguir outra religião? Que seja cristianismo, budismo? Não, ele não vai querer. Sabe por quê? Ele não tem um senso crítico. Ele copia os padrões. Ele vai copiando o que a gente vai moldando nele. Depois dos 18 anos, assim, é um limite. Se ele tiver uma opinião formada, tudo bem, ele vem construindo bem antes. Mas aqui é um exemplo. Se ele quiser para um outro caminho, ter uma outra opinião, uma outra opção sexual, aí já é uma outra etapa, mas não enquanto ele é criança. Que nem, vamos supor, eu sou uma menina, eu tenho 6 anos e eu só convivo com meninos. Em vários momentos eu vou querer ser um menino. Porque eu só convivo com meninos. Então eu não tenho noção do que é ser um menino, mudar de sexo nem nada. Eu vou querer ser um menino porque eu só convivo com menino e eu acho legal jogar bola, eu acho isso e tal, não sei o quê.
eu vou me sentir menino. Isso não Aí quer vem alguém dizer... te mutila, isso manda você não quer arrancar dizer seu que eu cérebro. estou preparada para mudar de sexo, que eu sei que é aquilo que eu quero de fato e eu estou preparada para mudar de sexo. Isso não quer dizer isso. E isso já é comprovado que muitas das crianças que trocam de sexo... Que se mutilam. Exatamente, que passam por mutilação, que sofrem mutilação... Muitas crianças acabam se suicidando na adolescência, porque elas percebem que não é aquilo que elas queriam de fato. Aí se é um menininho que se mutila e de repente ele percebe que de fato ele é um menino e ele quer ser um menino, ele vai sofrer psicologicamente, ele vai ter problemas psicológicos por conta disso. E daí vem vários suicídios e várias coisas do tipo. Eu não tenho problema nenhum, eu penso assim, que a maior... tudo uma questão de respeito. Eu tenho que respeitar a sua opção, e assim como você tem que respeitar a minha. Hoje, na verdade, a opção sexual que é menos respeitada é heterossexual. Os heterossexuais hoje em dia são totalmente desrespeitados por todas essas letras do alfabeto, porque cada um faz aquilo que bem entende da sua vida. Agora, se você estiver conversando com alguém e a pessoa fala assim, eu quero que você me chame de unicórnio dourado dos olhos azuis. Pois não, seu unicórnio dourado, os olhos azuis. Isso é uma questão de respeito. Eu vou te chamar porque você pediu, eu tô te respeitando. Agora, você querer impor, você querer fazer com que eu acredite que é isso que eu estou vendo, isso não tem como. Eu já vi gente pedindo pra ser chamado de Napoleão Bonaparte. Na época dos meus pais, sabe como era chamada uma pessoa dessa? Doido. E sabe qual que é a minha maior indignação a respeito de tudo isso? É que a própria esquerda cai em contradição. Quando eles mesmos falam de crianças, de menores, né? Porque se você for ver o que eles pregam, o que eles lutam, por exemplo, se um menor comete um crime, ele não pode ser punido, porque ele não tem consciência do que ele está fazendo, né? Ele não é criminoso para quem é de esquerda. Então, direitos humanos para ele. Agora, uma criança que 5, 6, 7, não sei, 12, 13 anos, que segundo ela, quer mudar de sexo, ela também tem essa percepção do que ela tá fazendo pra ela, pro corpo dela, é complicado. Pra eles, uma criança de 12 anos que comete algum crime, que mata, não pode ser preso, né? Porque não tem opinião. Não sabe o que faz. Não sabe o que mas faz. Uma criança de 5 anos sabe perfeitamente bem o que faz quando ela quer mudar de sexo. Não dá pra entender, eles são totalmente incongruentes no que eles falam, eles são totalmente incoerentes. A esquerda é totalmente incoerente naquilo que ela fala. Na verdade, o que eles querem é só uma revolução, na verdade. E eles vão conseguir essa revolução através do quê? Através da ideologia de gênero, né? Eles vão acabar com a família para conseguir essa revolução que eles tanto querem através da ideologia de gênero. Eles vão atacar onde? Na parte mais frágil, que é onde são nossas crianças. E essa revolução é justamente para quê? Para enfraquecer o povo, a população, a família, porque sem família, que é a base, você destrói tudo. Exatamente. Você enfraquece, você consegue implantar na cabeça dessas pessoas o pensamento deles, que você é o certo, que você é o correto, eles vão querer seguir com quem? Com quem mostrou isso pra eles, que supostamente é o correto. E hoje nas escolas, você criando esses grupos, porque nas escolas o que você vai ver é criança estranha. Aí uma criança normal chega lá, aí vê aquele grupinho, a criança, para não se sentir destacada, porque como nós somos seres humanos, nós somos sociáveis, a gente precisa estar em grupos. Então aquela criança vai buscar um grupo para não se sentir destacada. E ela vai entrar naquele grupo, mas ela vai entrar por pressão. Isso é uma pressão. Ela vai entrar naquele grupo. Só que aí o pessoal entra na mente dela, não, você se sente mulher, você se sente homem, você não sei o quê. Aí começa a contar para ela o que ela é e ela começa a aceitar aquilo. Aí entra na mutilação, aí tira o órgão, ou põe órgão, ou faz alguma coisa, aí chega a puberdade, os hormônios afloram, aí a menina descobre que é menina, o menino descobre que é menino, já não tem mais o órgão, aí vem os casos de suicídio. Exato. Eu como terapeuta, eu trabalho com relacionamentos, eu trato muitos casais homossexuais. Eles se tratam tão bem, é uma naturalidade. Agora, você pega esse monte de letra fora da homossexualidade comum, que é mulher com mulher, homem com homem. Eu trato muitos casais, é a coisa mais normal do mundo.
Isso é o respeito, é as pessoas se tratarem ali, respeitarem os outros, eles me respeitam, eu respeito eles. Agora você pega esse resto desse alfabeto todo aqui, eles não se envolvem com ninguém, eles não conseguem se relacionar, é o tempo todo um conflito, não sabem o que é o amor, não tem amor próprio, não tem amor pro próximo, e é aquele conflito de ideias, então eu nunca tá satisfeito, estão sempre em depressão. Graças a Deus eu não mexo com esse tipo de gente, meu negócio é relacionamento. Graças a Deus eu não sou psicólogo, muito menos psiquiatra, que esses casos são de psiquiatra. É psiquiatria. Então esse pessoal não consegue se relacionar com ninguém. Isso é normal? Isso não é normal. E vou falar pra você, esse governo, pensando do lado deles, eles estão de parabéns. Por quê? Eles estão destruindo a sociedade, estão destruindo a família. Pra quê? Pra conseguir o objetivo deles, unicamente deles. O que é? Conseguir a massa, conseguir o povo de uma forma cruel. E eu vou te falar, como você falou, tem que aplaudir mesmo, porque eles se unem na causa que eles querem, né, para conquistar aquilo que eles querem, conseguir aquilo que eles querem, e eles estão, né, rumo ao objetivo deles, estão cada vez mais próximos. Agora nós, que somos conservadores, que somos da direita, que deveríamos também nos unir para poder conseguir nosso objetivo, a gente não se une, a gente não vai nessa causa, a gente não bate de frente, e cada vez a gente está vendo mais nossas crianças sendo doutrinadas nas escolas, o que é um absurdo, isso não existe. A doutrinação, essa parte da educação vem de casa, os pais que doutrinam as crianças, que ensinam sobre sexualidade, sobre essas coisas para as crianças. A escola não tem que falar sobre sexualidade com criança. Primeiro que criança, ela não tem sexualidade, ela tem sexo, ela não tem sexualidade aflorada para poder se falar de sexualidade com criança. Criança tem que ser criança. Criança é criança. O que eles estão querendo fazer é acabar com as outras crianças, só que eles estão mexendo numa parte que é muito sensível a nós. E a gente que é conservador, que nós que somos conservadores e da direita, nós não vamos aceitar. Pelo menos nós que estamos aqui vamos lutar por isso, porque não tá certo. Mexer com nossas crianças, vocês não vão mexer. Com as nossas crianças, vocês não vão mexer, porque do que depender da gente, a gente não vai deixar. E olha que situação triste também. Eu tava vendo aí que tem alguns estudos que mostram que o QI dessa juventude que vem emergindo agora é muito inferior aos QIs de seus pais. Sim. E essa gente tem no grau de formatura, tudo. E dessa juventude que vem com faculdade, com formação, com pós-graduação, seus pais nem isso tiveram. Mal tiveram o primário, né? Um ensino fundamental. E assim, isso é mais alarmante e preocupante. Por quê? Essas pessoas estão sendo engolidas por um sistema que não deixam elas pensarem. Apenas expõe, mostra uma suposta verdade e isso é aceita por elas. É muito preocupante porque... E esse é o nosso papel aqui. Ter voz, mostrar a real condição da vida, da família, da sociedade, da existência do ser humano. Porque se a gente não brigar por isso, não abrir a cabeça, né, dessa juventude, literalmente o mundo está perdido, o Brasil está perdido, nós estamos perdidos, nós se sentiremos como um fracassado dentro da humanidade. Por quê? Porque estamos deixando esse tipo de ideologia, né, tomar conta dessa situação. Então, e essas pessoas, eles não perceberam ainda que eles são só uma massa de manobra, eles são massa de manobra na mão do sistema. Porque, como eu estava falando no começo, eles tiveram uma luta legítima, né, e os homossexuais conseguiram de fato o respeito que eles merecem. Sim, porque eles merecem respeito, assim como todos nós. Todos os seres humanos merecem respeito. E daí, quando a esquerda viu que eles ficariam fragilizados por conta disso daí, que eles perderam, né, essa parte, perder a massa de manobra, o que eles fazem? Eles começam a inventar mais gêneros, porque daí tem mais possibilidades das pessoas se revoltarem, das pessoas quererem lutar. Eles precisam da desordem, eles precisam de gente querendo lutar, eles precisam da massa de manobra, e é o que eles fazem. Aí eles foram criando gêneros e cada vez mais gêneros, porque cada vez a pessoa, eu sou de tal gênero, eu vou lutar por ele, eu sou de tal gênero, eu vou lutar por ele. E assim eles vão jogando um contra o outro, e fica essa briga, e as pessoas são só massa de manobra, eles não estão absolutamente nem um pouco preocupados com nenhuma dessas pessoas. Essas pessoas só servem para criar a revolução que eles tanto querem. O movimento antirracista, que é um movimento lindo, legítimo, que ganhou espaço, conseguiu respeito. Hoje em dia você vê casos de racismo, são punidos severamente, e graças a Deus isso está acabando, mas aí agora eles fizeram o quê? Incluíram na bandeira LGBT.
para transformar em minoria e criar mais conflitos. Para que acabar com um movimento que era tão legítimo? Acabaram com o LGBT, era o GLS de início, acabaram com esse movimento, querem acabar com o antirracista para gerar mais conflito entre as pessoas. Eles estavam querendo colocar a letra Z nesse mundaréu de letras também. Será que é de zoofilia? Zoofilia. Z de zoofilia. Olha, o que eles alegam? O que eles alegam? Aqui, eu vi, teve uma manifestação, mas não foi aqui no Brasil, não sei, foi na Europa, em algum outro lugar, que eles estavam brigando, né, tava tendo uma manifestação porque eles queriam ter o direito de poder se relacionar com os bichos. Por quê? Eles alegaram que lá atrás não tinha essa diferenciação entre humanos e animais. Hoje, o humano se sente superior ao animal, e por isso não se pode mais ter esse tipo de relação, homem e animal, a zoofilia. Aí eles estavam brigando para isso, para poder se relacionar com os animais, porque os homens e os animais são iguais. Nesse caso, uma pessoa que luta por essa letra Z, ela é igual ao animal mesmo, ela é inferior até. Um animal não merece ser molestado por uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa, é o que eu falo, é caso de psiquiatra, é caso de pôr numa camisa de força, interditar uma pessoa dessa. Quando começou esse negócio de você é aquilo que você se sente, aí hoje em dia você anda na rua, daqui a pouco vai se tornar normal. Lá pro lado da Europa já tá, né, se normalizando tudo isso. Você vai ver pessoas que nem lá andando na rua de fralda, de chupeta. A menina andando, puxando a outra de 4, como se fosse um cachorro, e a outra puxando, não, porque ela se sente um cachorro. E tem pior. Isso não é caso de psiquiatria? Tem um caso pior. Tem o caso da menina também que se sentia cega e furou os 2 olhos porque ela se sentia cega. O próximo passo, provavelmente o suicídio. Agora você pensa, se isso daí não tá virando loucura já, se o que eles estão conseguindo é deixar as pessoas loucas, é isso que eles estão conseguindo. Você é o que você quiser ser, você é o que você se sente ser. Esse momento, sabe o que eu queria ser? Eu queria ser um ministro do STF. Sabe pra quê? Pra dar as canetadas. Pra colocar esse mundo, o Brasil pelo menos, no lugar onde ele deveria estar. No lugar correto, no lugar certo. Aí as canetadas de lá são boas, hein? Porque aí sim as coisas iam funcionar. O certo. Não o que eu acho que é certo. Não a bagunça que está. Mas tudo isso, eu vou lembrar de novo, é culpa de quem? Das feministas. Parabéns, feministas. Só pode, aplaudir as feministas. Então, aí eu queria saber quem é, na verdade, que o feminismo defende, né? Também, porque tem isso daí. Se o feminismo, ele quer acabar com esse negócio de homem e mulher, quem que o feminismo defende? Né? Me diga. O alienígena? Seria? Não, é que as feministas alegam que os homens são só pra procriar e não servem pra mais nada. Não, mas elas querem acabar com esse negócio, né? Que, segundo elas, é uma construção da sociedade, de homem e mulher. Que a mulher não nasce mulher, ela se torna. Então, se a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, e elas querem acabar com essa construção da sociedade, então, elas lutam exatamente pelo quê? Se elas não lutam pela mulher. Se a mulher não existe, se a mulher é uma construção da sociedade. É verdade. Eu queria, se tiver alguma feminista aí, gente, por favor, comenta aqui embaixo e explica pra gente, porque eu de verdade não consigo entender. Eu acho meio... Destruir a masculinidade, homem usando cropped, passando maquiagem, o ator da Globo lá justificando. Eu tenho 2 filhas meninas, eu passo rímel, eu faço minha maquiagem, uso cropped pra me sentir mais feminina. Ah, para com isso, não, a lógica das coisas, né? Homem com homem, mulher com mulher. Bom, você quer viver sua vida assim, vamos respeitar cada um seu espaço, ok. Agora, querer que o mundo se transforme só nisso... Por causa de uma militância. É querer o fim da humanidade. Exatamente, mas é como eu tô te falando, eu queria entender, na verdade, eles não sabem mais nem pelo que eles lutam hoje em dia. Porque o feminismo não deveria lutar pela mulher, mas não luta pela mulher porque a mulher não existe. Então eu queria entender pelo que cada um deles luta. Eu acho que eles não sabem mais pelo que eles lutam. Existia uma luta real, aí hoje em dia, por causa de like na internet, porque todo mundo hoje em dia é tudo por like, por querer ficar famoso, querer lacrar na internet, aí faz esse monte de cagada e destrói os movimentos que são reais, que são bons, destrói por causa de querer fama. Mas eu já observei na internet, tem gente que gosta, não é o caso, porque às vezes você vê que até eles lutam por isso, porque com a mente que eles têm, eles acreditam nas ideias deles. Só que tem gente que faz isso de propósito, é do contra, dá cada comentário fora de contexto, fora de situação e comentário absurdo, que é pra justamente isso. Ganhar o quê?
status, visualização, Sabe o que like, é isso? né, um espaço ali na internet. Porque se você é coerente nos seus dizeres, ok, vai ter um ali que vai te acompanhar, vai curtir, uns 50, 100, 1000, não sei. Agora, se você dá um assunto que é polêmico, você comenta algo mais absurdo ainda em cima do que já é absurdo, Fora da normalidade. Vai lá pro alto. Você sabe o que é isso, Viraliza. na verdade? Falta de ter o que fazer. Dá uma pilha de louça pra esse pessoal, uma laje pra encher, pronto. Acabou. Tanto homem quanto acabou. mulher, tá? Que a gente não Aí eles xinga param, homem, lava aí louça e eles mulher não. param de ficar inventando gênero, né? Porque daqui a pouco a gente vai ficar doido, porque não tem mais gênero pra inventar, né? Eu tô aqui tentando estudar todos os gêneros aqui, ó. Se você for tentar ver, você não consegue. Às vezes eu até não sei se aquela frase de um ministro aí não faz tanto sentido. Faz sentido, né? Assim, a internet deu voz aos imbecis, né? Não, isso é verdade. E o pior é que vai errar um desses gêneros ainda. Se um for no gênero fluido, você chamar ele de trans qualquer a gente é coisa, obrigado a saber. você Eles arruma sabem. briga, porque eles ainda vão te chamar de transfóbico. É isso Você aí. pergunta tem um gênero aí que é um que não sabe o que é. Aí você chama ele de um outro gênero, ele fala que você tá ofendendo. Nem ele sabe o que é e você tá ofendendo porque você não sabe. Só que já que eles querem ficar nessas invenções malucas, nesses bolinhos deles, eles que fiquem nesse bolinho deles, eles que façam aquilo que eles bem entenderem. Eu acho que eles só precisam respeitar também a nossa vontade, aquilo que a gente acredita e o principal, eles têm, não é que eles precisam, eles têm que respeitar as nossas crianças. É isso o ponto principal. Façam o que vocês bem entenderem da vida de vocês. Vão inventando mais o alfabeto inteiro. Vai Já eles vão fazendo aquilo que colocar vocês uma querem, letra, sabe coloca qual? 50, coloca todas as letras que vocês quiserem. Inventam tudo que vocês quiserem, mas não mexam com as nossas crianças. Deixa nossas crianças em paz. Respeite as crianças, respeite a família. A família. Nós respeitaremos o espaço de vocês, mas não queiram invadir o nosso espaço, porque é o que a gente acredita. Vocês não podem querer destruir as nossas ideias também para querer implantar as de vocês. Tá errado. Já vamos incluir nessa bandeira aí, eles vão incluindo tudo, porque agora eu tô virando minoria. Homem, branco, hétero, eles falam que eu sou privilegiado, mas eu sofro preconceito de todo mundo. Basta eu passar, olhar pra alguém, eles já falam, o que você tá me olhando porque é branco, hétero, não sei o que lá. Hoje em dia quem é discriminado sou eu. Logo eu vou ter que entrar nessa bandeira aí também pra participar desses movimentos doidos aí e andar com vocês. Hoje em dia você ser cristão, você ser branco e hétero. você tá sendo ofensivo. É ser ofensivo, Você é uma Você ameaça. é opressor. Opressor, sou opressor. Não, você é opressor. Essa foi demais. Exatamente isso. Olha, a palavra que eu vou deixar aqui hoje é respeito. Respeito. A gente quer ser respeitado assim como vocês também querem ser respeitados. Então vamos todos nos respeitar. Cada um faz aquilo que acha que tem que fazer, mas no seu lugar, respeitando o próximo e não querendo impor a sua verdade pra ninguém. Porque a sua verdade é a sua verdade, não é a verdade absoluta. Então não queira impor sua verdade pra gente. Porque eu cresci assim, eu sei bem no que eu acredito e vocês não vão mudar o que eu acredito. Assim como a gente não vai mudar o que você acredita. Então, vive sua vida, deixa a gente viver a nossa, cada um no seu espaço, cada um com a sua ideologia, mas não queira empurrar a goela abaixo na gente isso aí, tá bom? Pra finalizar, vocês querem falar mais alguma coisa? Só mais uma vez que eu vou falar. Não mexam com as nossas crianças. Isso. É isso aí. Façam minhas as palavras de vocês, né? E que o nosso Brasil ainda continue, né, iluminado aí por Deus e que abram-se novas portas para que abram a cabeça dessa juventude também aí que está aí à procura de uma luz no fim do túnel. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. E eu só queria lembrar para vocês que o arco-íris, para mim, a única representatividade que ele tem é a aliança de Deus com a gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Então, finalizamos o programa aqui. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo aqui. Compartilha esse vídeo aí para quem você acha que tem que chegar. E é isso. Deus abençoe vocês. Um abraço para todas, para todos e para todos. Todos é a casa do caralho.